Bom dia, gente. É o seguinte, tem gente inscrita nesse meu canal, Mundo Psi. Mas eu tenho 3 canais no YouTube. Um com meu nome completo, que foi por onde eu comecei a descer as coisas do canal que depois eu construí o Mundo Psi. Tem pessoas inscritas ali. Eu vou pedir a essas pessoas para se inscreverem no Mundo Psi, porque esse canal, na verdade, ele vai ficar liberado para atividades relacionadas com o meu nome. Por exemplo, as minhas brigas com o Banco Santander, quem está acompanhando. O Banco Santander não repassou um dinheiro para a Receita Federal que tinha que repassar. E não quer dar o documento por escrito que ele não repassou, porque ele não quer dar provas de que ele não informou as coisinhas que ele faz para a Receita Federal. Então, ele quer que eu escute pelo telefone, mas não adianta nada. Isso, por exemplo, é para eu usar nesse canal com o meu nome completo. Tem um outro canal que é com o meu nome profissional, que não exatamente é para o mundo psi, pode ser para as coisas que eu faço do mundo empresarial ou de outros universos. Também tem gente inscrita nele para assistir coisas do mundo psi. É preciso que essas pessoas possam passar todas para o mundo psi, porque eu não vou ter como passar. E às vezes o Messenger meu cai. Então muita gente fica sem poder falar comigo. Aí todo mundo acaba se inscrevendo lá no YouTube, no Mundo Psi. Mas é melhor que vocês se inscrevam, se quiser. Se não quiser, não precisa inscrever. De qualquer maneira, o que vocês estão assistindo é um curso. Ele tem de primeira aula até terminar. Isso está no vídeo 15, muito bem explicado, porque houve um equívoco. Não adianta chegar no vídeo 13 e considerar que está aprendendo alguma coisa e fazer uma pergunta. Não, tem que ter ouvido os outros 12 e 13 anteriores para poder perguntar. Então, ele é um curso, é como se fosse alfabetização. Até porque ele está sendo dado para leigos e para terapeutas que não estão habituados aos rigores da ciência. Então, ele está sendo dado numa linguagem muito simples. Bom, se vocês não quiserem se inscrever e conseguirem entrar no canal sem se inscrever, é simples. Vai lá na playlist do Mundo Psi, puxa vídeos. Em vídeos está todo mundo numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esse desenho aí da capa, que é todo picadinho, porque o problema é que quando você tem um fenômeno psicossomático, as células, você tem uma desarticulação do corpo físico mesmo, e essa desarticulação aparece na fala, né? E é isso que eu estou ensinando a vocês. Quanto à linha de trabalho, cada um vai trabalhar dentro da sua linha. Eu estou ensinando a vocês são os fundamentos. Bom, tendo dito isso, vamos para o básico de novo, lá da Grécia. Vou continuar na Grécia, porque para eu dar os conceitos fundamentais da psicanálise, os 4 pilares, que é o inconsciente, a pulsão, a transferência e a repetição, e a gente no fenômeno psicossomático vai trabalhar com pulsão de morte o tempo inteiro, muito presentemente, eu tenho que ir devagar. Então, vamos para a Grécia. Eu falei para vocês da escola de Asclépio há 2.400 anos antes de Cristo. Eu falei para vocês também dos textos escritos por Homero contando a Guerra de Troia, e que a distância do Homero para a Guerra de Troia era como se eu hoje estivesse escrevendo sobre a época do Pedro Álvares Cabral. Bom, então eu vou contar para vocês como é que esse grego da época da Grécia, que não era nem Grécia, era Hélade, daqueles povoados, aqueles ilhotas, todas eram reinos durante a Guerra de Troia. Eles pensavam a questão da morte, eles tinham pavor da morte, diferentemente do que acontece no século IV. Naquela época, eles tinham pavor da morte. Por quê? Porque para eles, a vida era tudo. Enquanto eles estavam vivendo, os deuses incorporavam eles e eles tinham uma vida plena. Então, a vida para eles era fundamental.
A morte era uma coisa obscura e tenebrosa para eles, apavorante. A morte é filha de Nix, a noite. A noite é escuridão mesmo. E ela é gêmea, a morte, do sono, Hipnos. Tá? As pessoas tinham pavor. Eu falei para vocês que quando chegava na escola de Asclépio, eles botavam em encoímeses, que é como um estado de coma induzido, para dormir, né? Hipnos, né? O sono, né? Vai dar a palavra hipnose. Desliga o cara. A morte é gêmea. Thanatos é gêmea. Eles tinham pavor da morte. Eles consideravam que quando você morria, você ia morar num lugar chamado Hades, que o deus que mandava naquele lugar também se chamava Hades. E a mulher dele é aquela Perséfone que eu falei para vocês que a Psique teve que ir lá no Hades para buscar o pozinho de imortalidade, uma espécie de pó de arroz de deusas, mandado pela Afrodite. Foi lá buscar com a Perséfone, que era a mulher do Hades. Então o lugar se chama Hades e a mulher dele se chama Perséfone e ele se chama Hades. Outro nome que davam para ele também era Plutão, porque ele era rico. Muito bem. As pessoas tinham medo de ir para o Hades, porque o Hades era um lugar onde o tempo era parado. Tudo ficava do mesmo jeito, não tinha variação nenhuma. Então as pessoas que chegavam no Hades, quando morriam, viravam a psique, se transformava em Eidolon, que vai dar mais tarde a palavra ídolo. Ídolo, eu queria ser ídolo, Deus me livre, porque ídolo é psique paralisada, morta. A psique, que é a alma gerada por processos de mortificação, ela virava Eidolon, e aí, depois das cerimônias fúnebres que eles faziam, ela ia e enfim entrava no Hades. E de lá ela não saía mais. E aí ela ia viver a repetição de contação das mesmas histórias. E eles adoravam quando chegava um morto novo, porque cada vez que chegava um morto novo tinha uma novidade, porque o cara vinha chegando contando história. Então, na Guerra de Troia, você tem, por exemplo, Aquiles falando com Ulisses, dizendo, pelo amor de Deus, eu preferia cultivar o campo para o cara mais simples do mundo, mas eu não queria estar aqui de jeito nenhum, isso aqui é a coisa mais horrorosa do mundo. Então, não era um lugar, era um lugar onde tudo se repete. E é desse lugar que tudo se repete, que é tudo igual, que não melhora nunca, e que o grego antigo, da época mítica ainda, antes dos pensadores gregos, ainda é na época onde o corpo, mente e espírito ainda não estão separados, é uma coisa interligada na escola de Asclépio, o horror da morte. Tá? Então, ficar doente para ele não é um bom negócio mesmo. Ele não quer morrer, porque se ele ficar doente, ele vai morar nesse lugar horrível, onde o tempo é parado, as histórias são repetidas o tempo inteiro, e ele não quer ficar ali. É dali que o Freud descobre o conceito de repetição, de compulsão de repetição, Wiederholungswahn. E é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, é a repetição. E ele descobre porque o netinho dele estava com um carretel e ele fazia empurrava o carretel, o garotinho. Aí o Freud percebe que o garotinho está representando a ida e a volta da mãe, quer dizer, a falta que a mãe fazia. Ele está conseguindo administrar simbolicamente aquilo.
E aí o Freud descobre essa compulsão da repetição no garotinho. E a partir desse texto, que se chama Além do Princípio do Prazer, que é de 1920, é que Freud vai fazer o início da teoria pulsional. E nós vamos ter que trabalhar com pulsão. Então, tá articulada a noção de repetição com a noção de pulsão, só que são coisas distintas. Para eu chegar na pulsão, eu estou primeiro dando uma passadinha com vocês nessa coisa horrorosa que é a compulsão de repetição. Eu quero parar de fumar, mas aí eu não aguento e aí eu vou lá e compro um novo cigarro. Mas aí eu me comprometo a parar de fumar, eu vou lá. Ou então eu tenho que parar de comer doce porque estou diabético, mas aí eu não aguento. Ou então eu tenho que parar de beber, mas aí eu não aguento. Ou então eu não posso ficar falando certas coisas que é perigoso eu falar. Mas aí eu não aguento, eu tenho que contar e acabo me indispondo com a vizinhança, com os parentes, etc. Ou então eu não consigo largar o meu celular o tempo inteiro e falar no Zap, na internet, ou controlar o universo. É da compulsão de repetição. Isso é, tá? Coisa ruim. Mas acontece com todo mundo, tá? E é tirado daí. Então, você entra num Hades, na verdade. Só que você está vivo, mas você está num Hades. O grego antigo tinha consciência que Hades era uma coisa muito ruim, era coisa mortal. Tá? Depois, no século IV, fica a ser até chique chegar no Hades antes de ter morrido. Mas aí a gente vai falar disso depois. E a gente já entra hoje no Hades antes de morrer, né? Fica repetindo uma opção de coisas, fazendo a mesma coisa. Isso não é loucura, mas são as maluquicezinhas de cada um, tá? Então, hoje a gente começou a ter uma familiaridade com a questão do horror do grego antigo, lá da escola de Asclepio, a morte, porque ele ia cair nessa chatice de repetição. O grego tinha uma necessidade de vida. Bom, então a questão de vocês se encontrarem no canal, poderem usar os vídeos, já sabem, é de graça, tá? Aliás, tudo que eu dou na rede No Mundo Psi é de graça. Então pode entrar à vontade. Lá na playlist tem outras coisas. Se tiver interesse, também pode vir. Sempre sabendo que os vídeos têm o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não tem como. Eu vi o 352, meu bem. Faltou até o 351 para você poder acompanhar. Tá bom? Um beijão.